Nós vamos agora até Picos, uma das principais cidades do Piauí, e vamos saber como é que está a situação de Picos, que é centro de uma região importante, atendendo cerca de 50 municípios daquela região, uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. Lá, nós temos o Hospital Regional Justino Luz. A Secretaria de Saúde disse que instalaria 10 novos leitos de UTI para atender os pacientes da Covid-19. Então, nós vamos conversar por videochamada com o médico neurologista e diretor clínico do Hospital Justino Luz, doutor Tércio Luz. Doutor Tércio, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon, e a todos os telespectadores da Cidade Verde. Eu que agradeço o convite. Eu não estou ouvindo o doutor Tércio aqui. Não sei se é problema do áudio dele ou o retorno do nosso estúdio. Problema do áudio. Está me ouvindo, Nádia? Agora sim, doutor. Estou lhe ouvindo. Muito bom bem. Dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Bom dia. E todos os telespectadores da Cidade Verde. Eu que agradeço o convite. Doutor Tércio, nós falávamos aqui sobre essa condição do Hospital Justino Luz. A Secretaria de Saúde prometeu a instalação de 10 leitos de UTI. Eu queria saber do senhor se já foi concluída essa instalação. Então, nós no hospital, Nádia, nós já tínhamos 10 leitos, né, de UTI que já funcionavam anteriormente desde o final de 2018. E com o advento do coronavírus e a necessidade, porventura, de pacientes mais graves necessitarem de ventiladores mecânicos, né, houve uma proposta por um acordo com o Ministério da Saúde de abertura de mais 10 leitos, né. Hoje nós estamos com 8 leitos em funcionamento, todos eles com ventiladores, bombas de infusão e todos os aparelhos necessários para o bom funcionamento desse leito, e a previsão é que essa semana nós já concluímos os 10 leitos oficiais que haviam sido prometidos, né? Lembrando que dos 8 leitos atuais nós temos 2 ocupados, com 2 pacientes. Desses 20 leitos, já estou considerando os 20 leitos, o que é que fica especificamente para coronavírus e o que é que fica para atendimento geral, que continua sendo necessário? Certo, exatamente. Então vão ficar 10 leitos que já funcionavam para as outras doenças não respiratórias e 10 leitos para UTI respiratória, onde vão ficar internados os pacientes com coronavírus que porventura precisarem. Os 3 óbitos registrados aí no Hospital Justino Luz, doutor Tércio, e já 114 casos confirmados da doença. Todos esses 114 foram atendidos aí no hospital, foram regulados pelo hospital, receberam orientações e acompanhamento das equipes do Justino Luz? Na verdade não, Nádia, porque a gente tem 2 níveis de assistência aqui no município. O primeiro deles, ele é da prefeitura, que é o CIEM, que era um antigo centro de especialidade médica, que ele funcionava como um ambulatório de especialidade. E o que é que aconteceu durante esse período? Ele virou uma porta aberta de atendimento para os pacientes com coronavírus da região de Picos e de alguns municípios que foram estabelecidos como fluxo para essa região. Então, como é que funciona? Casos leves, eles vão para o CIEM, tá, para fazer uma triagem, e o regional ele fica responsável pelo atendimento dos casos moderados a graves e, consequentemente, pela internação dos pacientes. O CIEM ele não é uma estrutura de internação, ele é uma estrutura de atendimento inicial para você fazer uma triagem dos casos que vão necessitar realmente de internação hospitalar. Tércio, a gente tem uma discussão nesse momento sobre os protocolos. Que tipo de orientação o senhor tem aí no hospital em Picos quanto ao protocolo a ser adotado com esses pacientes que chegam com suspeita de coronavírus? Então, Fenelon, até como é uma doença nova, né, o conhecimento ele vai sendo aprendido dia a dia. Os próprios estudos que vão acontecendo, eles vão sendo realizados de uma forma longitudinal. O que é que acontece? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o ideal era o paciente procurar o pronto-socorro somente nos momentos em que ele tivesse algum sinal de gravidade. Só que o que a gente viu com o decorrer da doença é que isso não era a forma mais ideal de se conduzir. É igual a qualquer outra doença. Você imagine você começar a ter os sintomas de qualquer doença e você deixar para procurar o pronto-socorro quando ela já tiver, por exemplo, com uma fase mais avançada. Então, o que é que foi visto? Que não. Na verdade, quanto mais cedo o paciente procurar atendimento médico, para ele receber o tratamento que a gente segue hoje em dia, que embora não tenha um nível de evidência científica tão forte, mas a gente trabalha numa medicina emergencial, entendeu? E que você tem que pontuar caso a caso, porque o paciente ele não é um papel, tá? Cada paciente, mesmo que sejam 10 pacientes, por exemplo, com coronavírus,
todos podem se apresentar de formas diferentes, desde um caso assintomático até um caso grave que necessita de suporte ventilatório. Então, a análise desses pacientes ela é feita por uma equipe especializada que vai analisar o caso individualmente para que esse paciente ele receba a melhor conduta em relação à internação ou não, e dentro da internação hospitalar, o tratamento mais efetivo para cada caso. Para finalizar mesmo, doutor Tércio, dentro desse protocolo medicamentoso, o Hospital de Picos segue alguma recomendação específica com relação, ou cabe aí realmente, como o senhor diz, o paciente ele não é um pedaço de papel, ontem nós dizíamos aqui, não existe receita de bolo, né, para isso, cada paciente precisa ser analisado individualmente dentro das condições clínicas de cada um e do que relata e das comorbidades, enfim, de tudo isso, mas a hidroxicloroquina e a azitromicina está dentro desse protocolo para os pacientes internados e para aqueles que são acompanhados em casa também? Sim, está dentro, mas como eu te falei, Nádia, caso a caso. Porque uma coisa é você, por exemplo, tratar um paciente de 30 anos sem comorbidade, certo? Outra coisa é você tratar um paciente de 70 anos que é cardiopata, pneumopata. Então, os casos devem ser individualizados. É o que você falou realmente. O paciente ele não é uma receita de bolo, entendeu? Ele é um organismo que tem peculiaridades, que tem diferenças de respostas a medicamentos. Então, cada caso é pontuado. Para você ter uma noção, né? Nós já tivemos no hospital 10 altas hospitalares, com os pacientes tendo melhorado do quadro. Muitos deles, inclusive, potencialmente graves, que poderiam ter ido para a UTI, entendeu? Porque, assim, qual é o nosso papel como serviço de saúde? É impedir que esses pacientes cheguem em massa a um ventilador mecânico, porque nós sabemos que uma doença que tem um crescimento tão exponencial, ela pode levar rapidamente a um colapso público. Tá? E a deficiência de ventiladores no nosso estado sempre foi uma coisa crônica, tá? Então agora isso veio de forma mais exacerbada por conta da rapidez com que a doença se prolifera. Então a gente tem que pontuar caso a caso e evitar que eles evoluam de forma grave. Tércio Luz, que é médico neurologista e diretor clínico do Hospital Justino Luz, da cidade de Picos. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Ótimo dia e obrigada a vocês, sucesso Nádia. aí Bom no dia. tratamento. Obrigada no tratamento de todos os pacientes da Covid-19 em Picos.